Independente se você é casado, solteiro, independente da sua idade, se você é criança, jovem, adulto ou idoso, existe um mal na sociedade que é considerado o mal do século, que é a depressão. E talvez você nunca tenha passado por isso, mas provavelmente conheceu alguém, um parente seu, alguém próximo, um amigo, que tenha passado e muitas vezes nós não sabemos como lidar. Daí a importância de falar sobre o assunto, de tentar de alguma forma ajudar alguém a passar por isso. Então, se você é uma pessoa sem paciência, insensível, que não tem um pingo de jeito para lidar com isso, então é melhor você deixar que alguém faça isso. Porque a depressão ela não pode ser negligenciada. As pessoas têm tirado a própria vida, né? E a gente não pode achar que só porque alguém está triste e você já passou por situações difíceis que a pessoa vai reagir da mesma forma. Não é assim que funciona. Esse é um assunto tão complexo que só num vídeo eu jamais poderia resumir o que é a depressão. Tem muito vídeo na internet, tem muito conteúdo e muitos profissionais que lidam com isso, mas eu queria falar sobre isso até também como um desabafo, vamos dizer assim, porque às vezes algumas coisas nos pegam de surpresa e a gente não consegue digerir, às vezes por um momento, às vezes demora anos para você absorver aquele impacto. E é interessante que existem níveis, né, de depressão, e cada pessoa vai reagir de um jeito. Se você está passando por esses momentos e sente uma tristeza muito profunda, algo que você não consegue tirar, algo que está além das suas forças, uma coisa eu posso dizer para você: o tempo ele é um aliado muito importante. O tempo faz com que toda a bagunça que está na sua cabeça, tudo aquilo que você está passando, a confusão que fica na mente, a dor no seu peito, tudo isso com o tempo vai se ajustando, vai doendo cada vez menos. E o tempo ele ajuda muito, mas não é só o tempo que vai te ajudar. Além do tempo, as pessoas à sua volta, as pessoas que te amam, elas vão te ajudar muito nesse momento. Algumas pessoas vão se afastar por não saber o que fazer, e isso é natural. Outras pessoas vão querer estar perto o tempo todo, e isso também atrapalha. Então, você precisa compreender que é difícil, não só para você. As pessoas que te amam, elas vão ter muita dificuldade de compreender tudo que está se passando, porque elas não estão dentro de você. Por isso algumas pessoas, elas se afastam, mais para não atrapalhar do que para qualquer outra coisa. Então, esse período que você está passando, talvez de luto ou desemprego, você precisa entender que isso é um momento da sua vida. Essa não vai ser a história da sua vida para sempre. Vai ter um momento que isso vai passar. Mas você tem que se respeitar o seu momento. Eu tive um sentimento de revolta inicial muito grande. Alguém talvez pense que seja falta de maturidade, talvez. Eu acredito que não. É o momento. Aquele momento ali você
Cada pessoa tem uma reação diferente. E como eu disse, não era só aquela situação que eu estava vivendo. Juntou com todas as outras situações e aconteceram novas situações, tudo na mesma época. E aquilo simplesmente me deixou muito, né, abalado emocionalmente, fisicamente até. E isso piorou com o tempo, porque depois que passou a fase de revolta, é que as coisas começaram a piorar. Que veio depois da revolta veio a tristeza, ficou só a tristeza. Eu tinha um misto inicial de revolta e tristeza. E depois que a revolta passou, eu passei a ter só tristeza. E isso foi só minando a minha vida por desistir de tudo praticamente, né? Eu não tinha ânimo para nada, para realizar nada, não tinha cabeça para nada, não queria pensar em nada. Passei por um período de desemprego depois disso e tive que voltar para uma área de trabalho que eu achei que eu nunca mais ia voltar. E enfim, foi um período muito difícil que, assim, Deus colocou pessoas à minha volta que eu nem precisei falar sobre o assunto, às vezes eu nem desabafava com ninguém, mas o fato de estar perto de certas pessoas me deu, sabe, um certo fôlego, vamos dizer assim, né? Mas foi um período muito difícil, muito complicado, porque soma muita coisa, tudo num momento só. E você não tem estrutura, às vezes, para poder aguentar. Então, o que eu tenho para dizer é que você, assim, essa situação vai exigir que você siga um passo a passo, às vezes até sem você perceber. Porque o tempo, como eu disse, o tempo ele vai te ajudar a diminuir esse impacto, né? Não vai doer do mesmo jeito ao longo do tempo, mas o tempo não vai ser suficiente, então você precisa de pessoas à sua volta que te ajudem. Então sempre procura estar perto de alguém que você sabe que vai te fazer bem e se afaste de pessoas, principalmente pessoas que gostam de ser protagonistas, porque essas pessoas não te ajudam, elas vão talvez até minar mais ainda a sua força, porque ao invés dela te ouvir, ela vai dizer: ah, eu também sofri. Isso não ajuda ninguém. Poucas pessoas elas têm o talento de ouvir. As pessoas gostam muito de falar de si mesmo, de falar dos seus próprios problemas. E nesse momento você não precisa de gente assim. Você precisa ficar perto de pessoas que você sabe que elas vão te escutar, que elas vão tentar te entender, que elas vão estar ali perto de você, mesmo que ela fale: oh, eu não sei o que fazer, eu só quero estar perto de você para te ajudar. Isso às vezes é o suficiente, melhor do que uma pessoa ficar ali horas tentando te aconselhar, falando: ah, quando eu era pequeno eu perdi meu gato, eu perdi não sei o quê. Sabe? Pessoas que não têm noção. Você tem que sair de perto dessas pessoas. E além das pessoas, além do tempo, procura um profissional, um psicólogo, alguém para você botar tudo para fora e que tem ali o lado profissional, lida com isso diariamente, que vai poder te dar uma orientação profissional. E além disso tudo, você não pode esquecer que existe um Deus que cuida da gente. Eu tenho a noção de que nesse momento você nem isso você quer saber. A verdade é essa. Quando a gente está num quadro em que a tristeza está tão grande que você não consegue nem ter fé, né? Você está tão triste que você não consegue nem pensar nisso. Mas
tenha certeza de que Deus está olhando para você nesse momento, que Ele, mais do que ninguém, Ele conhece o seu interior, Ele conhece, sabe, o mais íntimo de você, aquilo que nem você conhece. Deus conhece. E talvez você se pergunte, como eu mesmo me perguntei, se Ele é tão poderoso, então por que não me ajudou naquele momento? Isso é uma falha nossa. E Deus entende que é o momento que a gente está passando ali, que a gente fala muita besteira, a gente pensa muita besteira, mas tudo que acontece, né, conspira para o nosso bem, né? Algumas pessoas têm que partir, não tem jeito, elas têm que ir, é o momento delas, chegou a hora delas. Existem coisas que têm que acontecer na nossa vida, existem coisas que Deus permite que aconteça, e que nós nunca vamos ter plena convicção, aqui nessa terra pelo menos, do porquê. A gente só tem que confiar que Ele é Deus e que, se Ele permitiu que acontecesse, foi da vontade dEle. A gente tem que aceitar. Um dia a gente vai compreender tudo, mas no momento que a gente pode fazer é ter a noção de que Deus, Ele é maior do que tudo, que todas as circunstâncias que a gente passa na vida, e que nós não sabemos, não conseguimos ver o todo, não conseguimos enxergar tudo, né? Nós enxergamos só uma parte. Então vai ter um dia que nós vamos ter uma compreensão maior de tudo, mas no momento que a gente pode fazer é confiar nesse Deus que é misericordioso e que tem cuidado de nós. Até mesmo nesses momentos, a gente pode até não enxergar, a gente pode até não aceitar. Então que você possa ter essa certeza de que todo esse momento, tudo isso que você está passando, isso vai ter um período de muita dor, de muito sofrimento, e depois isso vai se transformando em outras coisas. E você precisa de ajuda para poder resolver toda essa bagunça que está na tua cabeça, no seu coração. Inicialmente você vai querer se isolar, mas não fique preso a esse sentimento, não se prenda a essa tristeza, porque é um buraco sem fundo. Você vai só afundando, afundando, afundando. Quando você vê, você está precisando de remédio para sobreviver. E tenta procurar todo esse auxílio, sabe? O tempo, ele já é um presente de Deus na nossa vida. Então procura estar perto das pessoas, procura ajuda profissional, procura confessar a sua tristeza para Deus. Dobra o seu joelho, chora com Ele, desabafa, fala para Ele por quê, pergunta para Ele por que aconteceu. Ele é seu Pai, né? Joga toda essa raiva, sabe? Desabafa. Vai ter um momento que você vai ter que desabafar sozinho, você no seu quarto. Vai ter um momento que você vai conversar com um psicólogo. Vai ter um momento que você vai falar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu amigo, com o seu irmão. Enfim. Mas não desista da sua vida. Não desista da sua vida. Ela é muito importante. Tá bom? Que você tenha uma ótima semana. Que você possa sentir a presença de Deus na sua vida, mesmo nesse momento de dificuldade. Deixe que o tempo faça o seu trabalho e que você tenha essa noção de que você vai sair dessa situação. Você vai conseguir. Não é o fim da sua vida. Não tire a sua vida. Não ache que você tirando a sua vida você vai resolver a situação. Você não vai. Você vai causar mais dor a outras pessoas à sua volta. Tá bom? Um abraço, fica com Deus.